Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional hoje em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, tudo aquilo que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa, contanto ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas ensinavam. Nós somos aqui orientados por Jesus. É lógico que tudo isso aqui ele tem a ver com uma parábola, ele é uma expressão parábola que Jesus nos dá um ensino muito vasto e muito grande acerca de como viver a vida cristã, voltando lá naquela ideia que quando ele fala o Sermão do Monte, ele está ensinando nós sermos crentes, ele está ensinando a gente a ser igreja, e nós não podemos afastar o nosso coração dessa grande verdade. Porque quando ele fala isso, ele está nos preparando para a formação da igreja, que a igreja ainda não havia sido formada, ela seria formada a partir do dia de Pentecostes, que os crentes começariam então a se congregar quando Jesus não estivesse mais convivendo com eles. Olha bem, ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre uma rocha. Vamos pensar nisso. Existem edificações que são feitas fora de qualquer tipo de padrão para se suportar. Logicamente que nesse tempo, como nos dias atuais, nem todas as pessoas que edificam uma casa, elas procuram uma assistência técnica para a edificação de uma casa. Mas existem casas que mesmo não tendo uma técnica, um engenheiro, um arquiteto responsável por ela, existem casas que são bem edificadas. São pessoas cuidadosas, pessoas zelosas, pessoas que conseguem raciocinar e pensar em como ter segurança em uma edificação. Existem pessoas que não têm esse senso de estrutura, mas pretendem gastar pouco, pretendem fazer uma construção muito rápida e não atentam para a segurança e a permanência da sua edificação. Quando as pessoas procuram um engenheiro, arquiteto, naturalmente elas terão uma orientação melhor na edificação de uma casa. Mas infelizmente nem todas as pessoas num país como o nosso têm esse privilégio. Nem todas as pessoas têm condições financeiras de contratar um arquiteto ou engenheiro. Ora, sabendo que às vezes obras feitas por engenheiros e arquitetos também caem. Já vimos falar de muitos prédios que desabaram. E naturalmente eles não foram executados sem a presença ou auxílio de um profissional qualificado. Mas nós queremos mostrar que uma casa bem edificada, ela suporta as intempéries do tempo. Uma casa bem construída, ela é capaz de suportar ventos, chuvas, enchentes e muito vento. Uma casa mal edificada, naturalmente, ela não suporta toda esse ataque da natureza, que é natural e que é um processo natural. Quando nós começamos um tempo chuvoso, eu sempre me preocupo muito, porque sempre saem as notícias que casas desabaram, que barracos foram destruídos, que pessoas ficaram desabrigadas. E se nós analisarmos sempre essas casas que foram destruídas pelas intempéries do tempo, ou elas foram mal edificadas, ou elas foram edificadas em lugares que não deveria ser
lugar para construções, pé de morros, barrancos e lugares instáveis. E essas casas geralmente desabam. É impossível começar um período chuvoso, já que a gente sabe a notícia de alguma casa que desabou, alguma casa que caiu. Infelizmente, as casas que mais caem são das pessoas que têm menos condição financeira, têm menos recurso financeiro. Por quê? Porque as suas edificações são mais frágeis. As suas edificações são edificações feitas com dificuldades financeiras, um investimento baixo e talvez em lugares que não deveriam ser, justamente por causa das questões de financeira dessas famílias. Mas se nós parar para analisar o seguinte, a Bíblia diz assim, aquele que edifica a casa sobre a rocha, ela suporta as intempéries da natureza. Aqueles que edificam uma casa sobre a areia, sem um alicerce sólido, elas não suportarão as intempéries do tempo. Olha bem, quando Jesus fala de casa, nós podemos caminhar em duas direções no nosso entendimento. A nossa própria vida, a nossa edificação espiritual como crentes e como cristãos. E nós também podemos pensar nas nossas famílias, como que as nossas famílias estão sendo edificadas. Eu gostaria de falar aqui sobre a vida espiritual nossa. Em que nós temos edificado a nossa vida? Qual tem sido o conselho que nós temos buscado nesse tempo? Qual tem sido o conselho onde nós temos buscado refúgio nesse tempo presente? Olha bem, às vezes nós aprendemos de muita gente, mas não queremos aprender de Jesus. Às vezes nós queremos aprender em muitas fontes, mas negamos o conhecimento e a revelação das verdades da Escritura. O primeiro ponto que Jesus aborda nessa parábola é dizer assim, aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Por quê? Existem pessoas que ouvem muito, mas praticam pouco. Existem pessoas que conhecem, mas não são praticantes da palavra de Deus. Existem pessoas que não são crentes no sentido mais vulgar da palavra, mas eles conhecem muitas escrituras. Só que ouviram a mesma palavra, aprenderam a mesma palavra, só que isso não foi acompanhado da fé. E, portanto, eles acham que não é necessário praticar. Acreditam em partes da Bíblia e faz um mesclado de Bíblia e ciência, faz um mesclado de Bíblia e psicologia, faz um mesclado de Bíblia e história, faz um mesclado de Bíblia e matérias seculares e não conseguem crer, não conseguem praticar a palavra. Jesus foi claro, aquele que ouve e pratica, aquele que não ouve e não pratica, ou aquele que ouve e não pratica, e não cumpre. Olha bem, ele até fala, ouvem a palavra. E muitas pessoas que têm informação, elas não conseguem ser abençoadas por Deus e contar com essa proteção, porque não são praticantes da palavra. Elas sabem que existe um reino, mas elas não conseguem entrar no reino. Elas sabem que existe um Deus que precisa ser reconhecido e aceito pela fé, mas elas não conseguem reconhecer esse Deus e aceitá-lo pela fé. A tentativa de explicar os milagres é muito grande. Se nós observarmos, a própria mídia às vezes tenta levar o homem a uma direção, como se Deus não existisse, como se Deus não agisse, como se Ele não tivesse o controle das coisas. E eu quero lhe falar, você que está me ouvindo, se você é como eu, daqueles que creem, nós somos privilegiados nesse mundo, nós somos um povo diferente, nós fazemos parte do reino de Deus. E o grande segredo é se nós estamos prontos a ouvir e a praticar a sua palavra. Eu vou falar sobre os dois fundamentos. Eu vou falar sobre quem é que edifica a casa na rocha e quem é que edifica a casa na areia. Mas eu gostaria primeiro de salientar que a Bíblia Sagrada, ela nos foi dada e ela é reconhecida por Deus como a palavra dele, como a palavra de Deus. O capítulo 1 de João fala assim, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O verbo é palavra. O que é um verbo? É uma palavra que define uma ação. Então Jesus é o verbo que produz ação. O que ele disse
no capítulo 14, 15, 16, é um discurso muito longo. Jesus fala assim, olha, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando ele se refere ao Pai, ele usa outra expressão, para assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Existe uma diferença nos dois verbos. Para Deus, existe doação na nossa vida, quando nós buscamos. Para Jesus, existe realização, quando nós buscamos nele. Olha bem, quando nós buscamos e confiamos em Jesus, as coisas acontecem. Tudo que vai acontecer depende do nome dele. Se vai acontecer uma cura, depende do nome dele. Se vai acontecer uma libertação, depende do nome dele. Se vai acontecer um milagre, depende do nome dele. Porque Jesus é o realizador. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Ele é a expressão da atitude de Deus nessa terra. E Deus faz um comparativo interessante dizendo que a palavra. Olha bem, lá em Pedro, quando ele diz que 3 são os que testificam nos céus, ele diz assim, que lá no céu testificam o Pai, o Espírito e a palavra. A palavra é quem? É Jesus. Jesus é definido como palavra. Na verdade, quando nós conhecemos as Escrituras, nós estamos colocando Deus dentro de nós. Quando nós conhecemos e praticamos a palavra, nós estamos colocando Jesus na nossa vida. As coisas se tornam diferentes. Porque é como se nós estivéssemos trazendo para dentro de nós o próprio Cristo, que é revelado através das letras da Bíblia. Isso é muito mais do que um livro. Isso é muito mais do que um monte de palavras e letras. Isso é muito mais do que um monte de capítulos e um monte de versículos. Isso aqui é a manifestação na terra do próprio Deus, porque ele se manifesta através da sua palavra. No começo a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, ou no princípio disse Deus, haja luz e houve luz. Olha bem, disse Deus, haja. Está falando de um verbo que produz ação, atitude. Verbo é isso. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Enquanto Deus dava a ordem, Jesus realizava toda a criação. Ele estava presente lá, como verbo de Deus, como palavra de Deus. E se naquele momento Jesus se manifestava como a palavra que criava todas as coisas, hoje nós temos na nossa mão a palavra que ele deixou para nós revelada através dos evangelhos e através da Escritura. Temos toda a informação que nós necessitamos nesse livro. Antes de haver estabelecido psicologia na Terra, antes de haver conhecimento da psicologia moderna da análise humana, Deus revela tudo sobre o homem nas Escrituras. Se você for atencioso, você vai perceber que existe uma psicologia bíblica que ensina tudo sobre o ser humano. E quem mais ensinaria tudo sobre o homem do que aquele que o fez? Tem tudo aqui dentro. Jesus foi o verbo que encarnou. As Escrituras é o conhecimento de Deus que foi deixado para nós. Enquanto mais nós aprendemos e colocamos a palavra dentro de nós, mais Jesus está dentro da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías assim, e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes ela fará aquilo que me apraz. Como a chuva desce do céu e a neve, regam a terra e produz o seu fruto, assim será a palavra que sair da minha boca. Ele estava se falando acerca da palavra, mas ele também estava falando acerca de Jesus. Observe, Jesus só voltou para o céu depois que ele cumpriu todo o propósito de Deus. Observe isso. Existe uma ligação muito íntima, muito profunda entre Jesus e a sua palavra. E se você se encher dessa palavra, aceitando-a, de forma que você esteja disposto a praticá-la, você está se enchendo de Jesus na tua vida. Você está muito mais ligado com Ele. E você vai ver quantas coisas extraordinárias podem acontecer na tua vida. Os milagres que podem acontecer. Porque onde Jesus passava, milagres aconteciam. Onde essa palavra for colocada, o coração que absorver essa palavra,
milagres vão acontecer. Nós continuamos sobre os fundamentos. E eu quero que Deus te abençoe nesse dia. Mas não seja um ouvinte descuidado, mas seja um praticante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.